Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Buzo, trabalho com reabilitações orais e hoje estar falando aqui com vocês é uma aula teoricamente rápida, em 25 a 30 minutos, e depois nós vamos ter um espaço para perguntas, dúvidas, para que a gente possa compartilhar um pouco mais as nossas experiências. É um prazer estar aqui hoje. Eu tenho o privilégio e a honra de fazer parte hoje do time da Shining 3D Dental, uma empresa chinesa espalhada em vários locais do mundo, com alta tecnologia, alta precisão, equipamentos de última geração e principalmente usados na odontologia, que nos ajudam, que nos auxiliam e que nos facilitam muito o nosso dia a dia. Hoje eu estou trabalhando com scanner, que é sensacional, uma rapidez, uma qualidade de cópia de imagem, uma facilidade de uso, que eu vou mostrar para vocês aqui, que hoje a gente usa até de uma forma rotineira. E outros equipamentos que eles estão também para entrar no mercado, que eu acho que em breve estará aqui com outros tipos de scanner e escaneamentos intraorais e faciais que vão nos ajudar bastante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte extremamente complexa, né, difícil, na verdade não é difícil, mas ela exige muito nosso, que é implantes numa área anterior estética, porque há uma exigência muito grande hoje por parte dos pacientes de resultados extremamente naturais. E esses resultados eu sempre gosto de falar que não é a cor da cerâmica, né? A gente sempre pensa num dente unitário anterior. A cor da cerâmica vai acertar uma, duas, três, 10, 15 tentativas, acaba acertando a cor. Eu acho que a parte mais difícil é a transição dessa peça do tecido mole para a área externa, que eu acho que é a busca nossa, e nós vamos ver dessa aula um passo a passo que eu acho que a gente tem que, nós protesistas, ajudados, auxiliados e em parceria com o cirurgião, para que a gente atinja esse resultado, como neste caso, né? A paciente vai perder o dente 11 por uma reabsorção, e o que ela quer hoje, paciente jovem, que este elemento, este dente volte a ser recomposto, mas, lógico, não vou trabalhar com uma prótese fixa hoje, mas com uma prótese sobre implante, e que seja o mais natural possível, como a gente conseguiu nessa jovem. De novo, eu vou afirmar, não é a cerâmica, que aqui foram 4 tentativas com um técnico frente a frente com o paciente. É a transição gengiva à parte externa. Isso sim que é a parte mais complexa. E para isso depende de um planejamento cirúrgico e protético. Eu, Léo, não faço cirurgia, então eu trabalho em parceria com o cirurgião, que sabe o que eu quero, tem a mesma formação que a minha, me entrega toda a possibilidade de chegar no resultado de excelência por parte da prótese. Então a cirurgia depende de uma extração minimamente traumática, preservando tecidos ósseos e tecidos moles, uma implantação, a colocação do implante de forma correta e uma reconstrução de todo o arcabouço para que nós da prótese conseguimos trabalhar de forma tranquila e eficiente, que vai depender, e nós vamos ver cada uma dessas etapas, que é a provisionalização, o condicionamento gengival, uma moldagem que envia as informações ao laboratório e um pilar com características corretas para dar sustentação a todo este tecido, esse arcabouço ao redor do nosso implante, da nossa coroa. Então nós vamos falar aqui dessas 4 etapas, e elas se subdividem, em que eu quero em cada uma delas dar um detalhe, dar uma característica que eu acho que vai ser importante a gente conhecer, tá bom? Então vamos lá, do protesista na fase de provisório, ele pode ser imediato ou imediato, depende do material que eu vou usar, o contorno, condicionamento gengival e o tipo de fixação. Depois, tudo pronto, o contorno, nós vamos para a moldagem, ela pode ser aberta, fechada ou digital. Qual material eu vou usar para fazer a moldagem, se for analógica,
e a personalização do meu transferente se também a minha moldagem for analógica. E aí eu vou ter muito mais etapas do que se eu partir para o digital, em que eu não tenho desconforto da moldeira, material de moldagem do paciente, aquele transfer que algumas empresas têm extremamente altos, e eu tenho a preferência de fazer moldagem aberta, moldeira aberta. Então às vezes lá para trás você coloca o transfer, mas na hora de tirar esse transfer com a moldeira, material de moldagem, o cabo da moldeira, é muito difícil. Eu tenho que personalizar esse transferente. Muita gente gosta de fazer direto na boca, que perde um pouco de qualidade. Então isso no digital me facilita, me dá o conforto, escaneando meu paciente, com resultados extremamente satisfatórios segundo a literatura e o que a gente vê na nossa clínica. E o pilar, qual vai ser o contorno, qual material eu vou usar para fazer esse pilar, porque eu gosto de personalizar todos os meus pilares, principalmente quando eu chamo de restaurações estéticas, e se ele é cimentado ou parafusado, que vai depender principalmente desta posição tridimensional do implante, que é lógico, depende lá do planejamento cirúrgico e protético para que o cirurgião instale esse implante na posição correta. Então eu posso trabalhar aqui basicamente de duas formas, de uma forma analógica, em que eu tenho um guia de acrílico feito pelo laboratório. Esse guia tem que ter algumas características para que o implante fique na melhor posição possível para que eu faça a minha restauração. Lembrem que a posição do implante é sempre para que eu faça a minha prótese com as características estéticas, biológicas e funcionais corretas. E aí nós vamos ver algumas características por que eu sigo um determinado raciocínio. Então aqui o analógico funciona? Lógico que funciona. Dá certo? O guia dá lógico? Lógico que dá certo. Mas eu tenho maior possibilidade de erros, né, caso não haja tanta experiência pelo cirurgião, caso o cirurgião também não tenha um conhecimento correto de prótese, que é fundamental para o andamento do caso clínico. E mais ainda, se esse guia não for desenhado corretamente, a posição tridimensional, principalmente no sentido ápico coronal, vai te atrapalhar um pouco no resultado estético. Então hoje nós temos a preferência de trabalhar com cirurgias guiadas. Esses são os implantes Plenum, que a gente está utilizando muito hoje, com bastante qualidade, em que eu fiz o escaneamento do meu paciente, tem a tomografia e é feito todo um planejamento virtual, e esse guia já vem exatamente proporcionando a colocação tridimensional ideal do implante, ou seja, não tem erro, vai ficar na posição correta. Ah, tem um custo do guia, do planejamento? Tem, mas eu ganho muito tempo na cirurgia para que o implante, a cirurgia, né, e o implante estejam todos na posição correta. Isso me facilita o quê? Eu saio desse ponto, né, só tinha um cicatrizador, com o implante na posição correta eu consigo realizar este condicionamento gengival, que é o que dá o resultado estético para o meu paciente. Então isso sim me dá uma eficiência lá na frente, biológica e estética, que a gente vai ver daqui a pouco. A literatura fala sempre para a gente, é bem consagrado esse artigo, né, de área crítica e subcrítica, para que eu tenha o melhor contorno dessa gengiva, não agrida e não cause recessões ou retrações que modifiquem o comprimento do dente, né, a parte do zênite. Então quando a gente fala na área crítica, é aquela da linha marginal gengival a 1 milímetro para dentro, ou seja, isso não pode mexer, que é muito perigoso. Isso eu não concordo, porque a gente vai trabalhar com condicionamento gengival, preciso trabalhar nessa região. Então eles falam no artigo assim, cuidado, vai devagar. Não vejo isso como um grande problema. E a área subcrítica, que é desse milímetro para baixo até a margem do implante, que você pode trabalhar de forma mais tranquila, porque você não vai gerar tanto compressão, excesso de compressão ou ausência de compressão, alterações no tamanho e no formato de dente. Eu não acho isso, porque como a gente vai trabalhar, vocês vão ver sempre com uma regeneração, com enxerto de tecido mole, eu tenho tecido sobrando para trabalhar de forma bem tranquila e chegar no resultado natural dentro da técnica que nós vamos ver aí mais para frente, que eu vou mostrar para vocês. Então eu prefiro este conceito, que é o contorno biológico estético, em que ele divide a área em
três zonas. A zona E, que é azul, que é aquela área de 1 milímetro da margem gengival livre, conhecida como zona crítica. A zona B, que é a zona entre 1 e 2, abaixo dessa zona E. E a zona C, que é lá na zona crestal, que eles chamam, que é perto do implante, que para mim, Léo, aí é a parte mais perigosa, porque é aí que eu vou ter uma periimplantite, uma inflamação, uma infecção por alguma bactéria, e eu vou ter perda óssea e perder a osso-integração. Isso sim, para mim, é mais perigoso. Lá na parte gengival, se gerar algumas alterações, eu posso muito bem refazer o enxerto e fazer correções gengivais. Tá? Então, cuidado nessa área subcrítica, que para mim ela é a crítica, que é lá na zona crestal. Então eu acho esse artigo bem recente, sabe, 3 anos, e tem um conceito bem interessante, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. E eu consigo chegar no resultado se eu tiver uma cirurgia tanto com guia cirúrgico analógico ou digital, para que eu acerte a posição tridimensional desse implante. Por quê? Porque se ele estiver errado, eu vou errar sentido vestíbulo lingual, mesodistal, ápice coronal e ele inclinado no vestíbulo lingual, e isso vai gerar consequências muitas vezes catastróficas no resultado estético final, tanto da minha coroa quanto do meu provisório, já que uma faz parte da sucessão da outra, tá bem? Então tem que ser muito bem planejado. Legal, então vamos lá ver agora a parte do protesista. Imediato ou mediato? Material, qual material eu vou usar? Como eu vou deixar esse contorno? Como eu vou fazer o condicionamento gengival? E como é a fixação desse meu provisório? Vamos ver um por um aqui. Eu, particularmente, prefiro sempre um provisório imediato, principalmente se tem extração. Eu extraí, eu já faço o provisório mantendo aquele arcabouço, ou seja, um provisório já no formato de dente, claro, menor, para que não haja toque, não tenha toque nenhum, né? Já que na verdade é uma provisionalização imediata, não é um cargo imediato, não pode tocar nada, ou um cicatrizador personalizado apenas para manter o arcabouço daquele tecido gengival. Então, sempre que possível, imediato, eu vou ganhar tempo, tá joia? E aí, voltando aqui, qual material eu vou usar? Eu vou usar, se eu tiver o dente do paciente, eu vou usar o próprio dente do paciente. Se eu não tiver como usar o dente do paciente, eu vou fazer um provisório de acrílico, claro, tá bom? Então vamos mais para frente de novo, vamos retomar aqui. E eu posso fazer o meu provisório na mão, mas eu sempre tive um problema de mudar a altura desse dente, naquela área que chamo de crítica, mas não era no condicionamento, era no posicionamento do meu provisório na hora da cirurgia, ou pós-cirurgia. Então eu comecei a fazer guia de reposicionamento do meu provisório na hora de fazer a captura, e ele pode ser analógico ou digital. Vamos ver as duas possibilidades aqui, uma até que foi aqui no consultório, que esse paciente foi feito a extração dele, desse implante, deste dente, do elemento 11, e aí como que eu peguei o próprio dente do paciente, eu queria reposicionar. Então por que eu preciso dessa posição correta? Para eu não mudar, não ter alterações no sentido vestibulolingual, mesodistal e lateral, tá bom? E ápice coronal. Então o que eu faço? Uma resina composta, o paciente está ali deitado, eu seco, abraço o vestibular dos dentes que vai extrair e os dentes vizinhos de apoio, tá bom? Uma resina, uma cor qualquer aí, uma resina bem baratinha para fazer isso. Léo, o paciente já não tem dente, veio no modelo, meu provisório, faça isso no modelo e você vai ter a posição correta. Então agora nos dentes vizinhos eu abraço o incisal, bem, no dente que vai ser extraído eu abraço somente as proximais, tanto a mesial quanto a distal, e deixo o centro livre, que é para onde eu vou passar uma chave. Eu vou passar a chave para colocar meu provisório, né, para capturar toda a parte clínica de provisório. Então tá lá, esse é meu guia de reposicionamento. Ele vai extrair esse dente e eu vou usar o próprio dente como provisório, mas eu tenho esse guia que eu vou manter a margem gengival na posição, tá certo? Legal, esse é o analógico e eu vou ter aqui o impresso, que hoje a gente está usando bastante, como eu já tenho escaneamento, já tenho tudo.
alguns centros já nos mandam esse guia de captura e já com o provisório na mão. Vocês vão ver, esse caso eu vou mostrar ele um pouquinho de início ao fim. Esse provisório não ficou da melhor forma possível imediatamente após a cirurgia, mas o paciente falou, Léo, tudo bem, está melhor do que eu já estava, então vamos embora para frente. E aí o que eu fiz? Aí depois de um mês e meio, eu facetei ele e já organizei para o paciente. Então o centro de desenho, né, diagnóstico, já manda, alguns centros mandam esse guia, e o provisório em que eu vou usar no momento da cirurgia a recolocação na boca. Ele entra de uma forma bem precisa, visto aqui. Ó. Então como que eu faço essa captura? Olha lá, ele encaixou bem, a gente vê na foto do lado direito, e eu vou sempre, independente se é dente ou acrílico, eu vou sempre capturar com flow, eu vou colocar resina flow, polimerizar, e imediatamente eu já vou remover e vai ter esta característica. Tá, mas por que eu uso flow se o provisório é de acrílico? Para ir rápido, para não manchar de sangue o meu provisório ele ficar rosado. Então eu já ponho o flow, capturo, tiro e agora eu vou para o segundo passo, que é o contorno. Como que eu vou fazer o contorno do meu dente? Dessa área, vamos dizer assim, subgengival. Então a hora que eu removi tem isso aqui. Ó. Agora eu tenho dois caminhos. Se é dente, eu continuo com resina flow. Se for dente rígido do paciente, né? Se for acrílico, eu coloco resina acrílica e eu vou sempre deixar com bastante volume esse contorno embaixo. E agora, a partir disso, eu vou pensar na minha cabeça, eu vou mentalizar como é um dente natural e eu vou desenhar esse igualzinho no meu provisório do implante. Então, repliquem a natureza. Joia? Legal. Como sempre, ele vai subindo reto e vai abrindo côncavo e vai abrindo uma convexidade lá no terço, no milímetro da margem gengival. Como a gente trabalha sempre com enxerto conjuntivo, 100% dos casos, então o que eu preciso? Eu não posso deixar essa borda tão afilada, a gente vai sempre deixar ela arredondada. Então do lado esquerdo está errado, do lado direito está correto, porque pós-cicatrização, pós-integração, eu quero essa diminuição ou essa diferença de margem gengival para que eu consiga trabalhar o perfil de emergência através do condicionamento gengival, que é a próxima etapa. Então eu vou fazer isso após a óssea integração ali 3, 4, 5 meses, depende do que o cirurgião vai me habilitar. Qual material, qual a técnica, qual o momento? Qual o material? Se é o dente do paciente, eu vou usar resina composta. Se é um dente de acrílico, eu vou usar resina acrílica. Qual a técnica? A técnica que eu vou mostrar para vocês, em que momento óssea integrou, o cirurgião me liberou, eu já vou começar esse procedimento que é muito rápido, muito tranquilo de ser feito, tá? Porque eu quero esta característica de condicionamento gengival saudável, o tiro provisório não sangra, eu tenho a possibilidade de higienizar e eu tenho um arcabouço bem estável. Então vamos ver aqui, esse é o próprio dente do paciente, é um pré-molar que eu usei como provisório. Então é o próprio dente, o que eu vou fazer? Ácido fosfórico, lava seca, aplico o adesivo, remove o excesso, polimeriza, eu vou pegar uma resina composta, eu vou facetar esse dente e colocando sobre a margem gengival, imitando o dente vizinho. Então tá lá, é isso aqui que eu quero. Eu facetei com resina composta, se fosse dente de acrílico, eu facetaria com acrílico ou do terço médio para gengival. E a hora que eu removo, eu tenho um espaço vazio, mas o contorno está correto. O que eu faço agora? O espaço vazio, eu vou lá e preencho com resina composta, porque é dente ou acrílico, se fosse um provisório de acrílico. E eu tenho esta característica, essa convexidade, ou essa concavidade, perdão, ou convexidade, vai depender do espaço que eu tenho, do volume de tecido, mas normalmente ele vai côncavo e vai abrindo para uma convexidade, muito bem polido e principalmente imitando o dente para que eu tenha esse provisório. Então esse é o meu provisório, isso aqui não é cerâmica e o difícil agora é copiar a cerâmica, copiar esse lindo provisório que a gente consegue numa técnica bem sutil e bem tranquila. E é isso aqui que nós temos, essa condição, olha o canino ali do 13, a beleza desse condicionamento gengival, essa característica que a gente tem com uma técnica muito simples, muito eficiente, fácil de ser replicável por todo mundo. Mas, para isso, é muito importante que o provisório seja sempre aparafusado. Nunca faça provisório cimentado, tá bom? E nós vamos partir para a moldagem.
Eu particularmente, o que é melhor, aberto ou fechado, tanto faz, os dois funcionam desde que domine a técnica, mas hoje eu prefiro, sem dúvida nenhuma, trabalhar aqui com o digital, usando hoje, eu falo, confesso para vocês, eu era usuário de outro sistema de escaneamento, migrei totalmente, está aposentado o meu outro, porque eu estou usando o scanner da Shine e está fantástico. A velocidade de escaneamento ele é magnífico. Então eu escaneei o antagonista, depois eu escaneei o provisório, porque eu julguei que o perfil, o contorno estava bem, então eu quero enviar esta referência para o laboratório também, tá bom? E depois que eu faço o escaneamento do antagonista, do meu provisório, eu vou escanear o perfil de emergência, aqui que entra o que é legal do fluxo digital, porque eu vou ali, ó, eu vou só escanear aquela área. Então vocês viram que eu apaguei muito isso, já aprendi com eles aqui, eu estava fazendo uma coisinha errada, então hoje eu apago somente ali no perfil e escaneio isso muito rápido, eu não perco nada de condicionamento gengival. Olha a característica, olha a qualidade de cópia desse scanner, lá olha a profundidade, muito eficiente, muito fiel. Tá joia? Olha lá, eu tirei o provisório e não sangrou de novo. Já corrigi, você não precisa apagar tudo isso que eu fiz não, isso é um erro meu. Na verdade não é, só vou ter um pouquinho mais de tempo, mas funciona. E agora eu ponho o scan body e vou escanear o scan body, que é o scanner, o scan digital, para o laboratório poder confeccionar um modelo tridimensional e imprimir esse modelo para que o meu implante, o meu análogo do implante no modelo esteja o mais fiel da boca possível. Tá joia? Então olha a qualidade de cópia, rapidez, né? E a malha, todo mundo fala assim, me pergunta, e a malha? A malha é fantástica, tá? Não tem problema. Olha a rapidez também no escaneamento da oclusão, e isso eu ganho tempo clínico, conforto para o meu paciente, não tem como ficar sem o digital hoje. Ah, você usa tudo? Quase tudo, umas coisinhas ainda eu prefiro moldar pelo sistema antigo, agora eu estou tendo mais facilidades com o scan da Shine. E vamos lá, agora eu vou desenhar o pilar, o laboratório vai mandar o pilar, ele tem que ter um contorno correto. Então a próxima imagem é o que vocês têm que colocar na cabeça. Eu vou até já falar antes que a hora que aparecer na tela vocês dêem uma foto, printem alguma coisa aí, porque essa é a imagem que vocês têm que ficar na cabeça, tá bom? Do meu pilar. Material, nós vamos ver, e vocês sem parafusar. Então olha essa imagem que vocês têm que ter na cabeça, é o meu pilar copiando, que é a natureza, dando suporte, sustentação ao meu tecido gengival. Então ele vem um pouquinho reto, vem com côncavo e depois ele vai uma ligeira convexidade lá na parte cervical, 1 milímetro abaixo da margem gengival, segue a junção cemento-esmalte, exatamente o que é o dente natural. Então a pergunta é, por que eu personalizo todos os pilares? Porque há uma diversidade, uma diferença entre o complexo do tecido periimplantar. Cada paciente, cada dente, cada região é diferente. Eu não posso usar um pilar personalizado, um multiúnico, microúnico, um união universal, para todos os casos. Não vai ficar legal. Pode ficar no primeiro momento, mas no segundo não. E principalmente quem dá a sustentação desse tecido é o pilar, não é a coroa. Então, quando eu desenho o pilar, o técnico faz isso digital, ele desenha que todo esse contorno fique correto, sustentando esse tecido. O que eu uso? Eu uso hoje, a maioria das empresas tem o T-Base, né? Usa o T-Base, ou Link, ou cilindro provisório, alguma coisa desse tipo, tá? Mas o mais usado é o T-Base para fazer essa personalização. Então a gente vê aqui que tem a base de zircônia ou de silicato, isso é colado no link e a porcelana é estratificada. Então, por que eu vou fazer de zircônia? Porque a literatura ela é bem rica, ela é bem vasta, mostrando a eficiência biológica de uma zircônia em contato com tecidos. Porém, essa zircônia ela tem que ser polida, não pode ter na área subgengival, em contato com o tecido mole, glaze. Então, tenham borrachas adequadas para dar um polimento, como o laboratório às vezes manda com glaze, uma maquiagem, e eu lá no consultório eu vou pegar o que está subgengival, eu vou remover e deixar na zircônia
extremamente polida. E eu, Léo, particularmente, só trabalho com restaurações aparafusadas. Todas as cirurgias que eu faço aqui são parafusadas. Rara dos meus casos, nunca fiz cimentada. Nós vamos ver até por um outro motivo. Tá, Léo, mas por que você quer fazer cimentada, parafusada? Porque a cimentada, a literatura fala, 1,5 mm abaixo da margem gengival eu não consigo remover todo o cimento. Então a literatura chama isso ali, aquela distância da margem do meu pilar até a margem gengival, de ângulo rebaixado à retenção. Quanto mais alto ou maior essa distância, menos eficiente você vai tirar o cimento. Então, um trabalho recente até que fala que 80% dos casos tinha um cimento. O que o cimento pode gerar? Se o paciente tiver sorte, nada, ou ele pode ocasionar uma periimplantite, perda óssea, perda de contaminação e perda do implante. Então, eu vou sempre trabalhar, olha, na margem, seja parafusada, dali sai a porcelana feldspática, simulando o dente. Se for cimentada, eu tenho 1 milímetro abaixo da margem, eu tenho como acessar esse cimento e fazer toda a remoção dele. Como é aquele caso, esse aqui, era uma colega dentista que perdeu o incisivo central, foi feito o pilar e já foi cimentada uma coroa, dando essa transição, essa naturalidade. E eu mostrei para vocês a eficiência de fazer parafusada, legal. É melhor, ou a qualidade. Cimentada, personaliza. Porque se eu jogar de um pilar pré-fabricado a margem de cimentação lá para cima, eu vou perder em qualidade estética e biológica. Então, alguns sistemas, como o da Plenum, possuem a possibilidade de usar uma chave hexalobular em que eu inclino 25 graus e consigo fazer umas peças, as minhas próteses aparafusadas, mesmo parafuso saindo na incisal. Então, isso é bem interessante, está aqui o que é legal de trabalhar com um pilar parafusado, uma coroa parafusada que eu tenha reversibilidade. Então, para a gente, nosso final aqui, dando todo esse conceito, o paciente chegou nessa situação. Hoje, olhando o caso, vocês vão ver no final, eu vou fazer um comentário, né, que a gente deve evitar na frente do paciente, mas é que a gente fotografa para aula, algumas coisas que é a perfeição, mas essa perfeição é nossa, não é do paciente. Então ele chegou com essa característica, esse dente fraturado. Então foi feita toda uma cirurgia guiada, que é lá o guia cirúrgico que eu mostrei lá atrás, a cirurgia guiada, eu mostrei lá no início, o implante pleno. E aqui agora, vendo a colocação do provisório, foi feita cirurgia, o enxerto ósseo, enxerto gengival, colocação do provisório, também foi aquele provisório feito pelo digital, e ele não ficou muito bonito não, mas o paciente falou, Léo, desencana, tá bom demais, para mim agora eu quero tirar essa sofrência daquele dente que está ruim, estava supurando, então agora eu quero mais resolver esta parte biológica para a gente ver a estética. Então ele um pós-operatório de 15 dias e depois de 2 meses, de 3 meses que ele veio para eu acompanhar, eu facetei esse dente, tá? Eu facetei lá o provisório para ele ter uma qualidade melhor, não removi, porque o cirurgião me pediu 5 meses, mas eu ali sem remover o provisório, eu facetei ele para dar um pouquinho mais de qualidade, mas veem que a margem gengival não está igual. E depois que eu comecei, de 5 meses, eu comecei a remover esse provisório e trabalhei o contorno gengival, olha que legal, a qualidade desse contorno. Então aqui eu tenho volume, eu tenho saúde e, olhando para o vestibular, aqui numa fase provisória, eu tenho uma simetria muito, muito próxima. E aí que a gente vê, então esse eu facetei aqui o 11 com resina, né? E eu facetei de novo o 21 de implante com resina para chegar no melhor resultado, mas a gente vê que eles têm uma discrepância, moldei, que é aquele escaneamento, o laboratório mandou a peça para mim e eu cheguei nesta qualidade. Putz, legal, eu na hora eu olhei e falei, cara, esses dentes estão diferentes um pouquinho, eu vou desgastar aqui, aumentar com resina. Eu falei, paciente, o que você acha? Eu falei assim, Léo, não estou vendo nada. Eu falei, Léo, fica quieto. A margem cervical também não está exatamente igual, ou seja, o paciente falava, Léo, o cara tá perfeito. Eu falei, vai para casa, vamos ver. Ele falou assim, Léo, ninguém sabia, minha mãe não sabia, minha namorada não sabia mais qual era o dente. Então é uma perfeição que às vezes a gente quer buscar e às vezes pode atrapalhar. Então eu falei para ele, olha, eu não vou mexer porque eu posso perder essa qualidade que eu tenho e a gente só vai ver isso e começar a olhar muito próximos, focar nessas diferenças. Ele tinha diferenças de espaço, de dente, de posição, então está num arranjo natural. Esse é um caso relativamente recente que nós fizemos, totalmente digital,
desde o planejamento, a cirurgia e até a moldagem e a instalação final da nossa restauração. Tá joia? Então eu quis demonstrar aqui para vocês um passo a passo do que é o nosso dia a dia, quais são os cuidados que você tem que ter para obter o resultado estético melhor possível. Depende da cirurgia, depende do protesista. Fiz alguma coisa de fora do normal? Não. Materiais corretos, técnicas corretas. Tá joia? Nós vamos ter agora aqui, eu só queria mostrar para vocês, essa é a nossa escola, a Eco Academy, aqui em São Paulo. Tem um curso de reabilitação oral, tem dentística, tem implante, tem vários cursos. Quem puder, acessem o site, sigam a gente, e tanto na escola, sigam o meu particular aqui, o meu Instagram. Esse é o da Shine, sigam, tem sempre coisa nova, novidades, colocando dicas. Sigam, né? Vai ter sempre coisa boa para a gente aprender, sabendo filtrar na nossa internet. Então esse é o meu, me dá uma força. A Shine dá uma força para todo mundo e todo mundo vai crescer junto, tá joia? Então mais uma vez agradecendo a todos pela atenção, a Shine pela parceria, pela ajuda, pela dedicação que eles têm em nos oferecer materiais de qualidade, equipamentos de qualidade para que a gente desenvolva uma odontologia de qualidade, de excelência para os nossos pacientes, tá bom? Agora nós vamos estar junto aqui, para quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, e eu vou ajudar vocês, tá joia? Um beijo grande em todos e nos falamos aqui já já.